Apocalipse, capítulo 7. Espero que esse seja um momento agradável e proveitoso, que você possa gostar dessa leitura. Deus abençoe você e sua família. Tenha todos um ótimo dia. Os 144 mil israelitas selados. Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Nota de rodapé 1. Este capítulo é uma espécie de parênteses entre a narrativa dos 6 primeiros selos e a visão do selo final. Essa mesma característica ocorre na sequência descritiva da visão das trombetas, Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 até o 11, e Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 até Apocalipse capítulo 11, versículo 14. O capítulo 7 nos revela 2 visões específicas. O selo dos 144 mil fiéis de Israel, do versículo 1 até o versículo 8. E a vasta multidão dos crentes comemorando a salvação e a vitória do Cordeiro, do versículo 9 até o versículo 17. Os 4 cantos da terra simbolizam os 4 pontos cardeais da bússola. Zacarias capítulo 6, versículo 5. Deus controla a história, assim como todos os fenômenos físicos e meteorológicos, em função do seu plano em Cristo para a plena e eterna redenção do seu povo, judeus e cristãos. Então vi um outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com voz grave aos 4 anjos, a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Nota de rodapé 2. Na antiguidade, os documentos importantes e os que circulavam entre os nobres eram enrolados ou dobrados, amarrados, e uma massa especial de argila era aplicada sobre o nó. Assim, o remetente carimbava a massa que se endurecia com seu anel ou sinete, com a marca da família, que autentificava e protegia aquele conteúdo. O capítulo 7 deixa claro que o nome de Jesus, Cristo, é o lacre, selo de propriedade de Deus, registrado na fronte de todos os que nele creem sinceramente. O objetivo dessa marca espiritual é proteger o povo de Deus dos terríveis juízos que acometerão toda a terra, assim como aconteceu no Egito, para a libertação do povo de Deus da escravatura. Êxodo 12, do versículo 21 até o 36. O profeta Ezequiel adverte Israel quanto à destruição de Jerusalém e de todos os não selados por Deus, o que de fato ocorreu por meio da invasão babilônica, 6 anos após a proclamação dessa profecia. Na época de Ezequiel, o Senhor marcou os crentes sinceros com a última letra do antigo alfabeto hebraico, Tav, que era escrita de modo fenício, semelhante a um X ou um sinal de cruz. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel, nota de rodapé 3. Algumas das seitas heréticas que pregam que 144 mil é o número exato dos salvos, já contam com um número maior do que
este de adeptos? Os livros proféticos e apocalípticos da Bíblia são alvo de várias interpretações e é necessário muito discernimento espiritual, visão integral e histórica das Escrituras, conhecimento das línguas originais e a indispensável graça divina para uma interpretação adequada e saudável. Contudo, as mensagens vitais de cada livro podem ser compreendidas sem dificuldade, restando à investigação acurada os aspectos menos fundamentais e detalhes instigantes. Quanto a esta passagem, por exemplo, duas posições teológicas são defendidas por estudiosos cristãos sérios. Alguns veem aqui uma referência aos membros das tribos judaicas, o remanescente israelita fiel da grande tribulação, versículo 14. 2. Um outro grupo defende o simbolismo deste trecho e o interpreta como sendo a expressão alegórica do número que indica completeza. 144.000 é o equivalente a 1.000 dúzias de 12, o que seria uma espécie de hipérbole numerológica. Simboliza todos os cristãos que permanecem fiéis ao Senhor, mesmo vivendo num mundo secularizado, hedonista e materialista, e também inclui os judeus, que ainda serão salvos por Cristo e que não se dobrarão aos ditames do anticristo durante a grande tribulação. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000. Nota de rodapé 4. A tribo de Judá é listada antes de Ruben, seu irmão mais velho, devido ao fato do Cristo, ou Messias em hebraico, pertencer à linhagem da tribo de Judá, Gênesis 37, 21. Da tribo de Asa, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Zacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000, nota de rodapé 5. Manassés era a mais pobre e frágil das tribos de José, Efraim e Manassés. Entretanto, aqui é mencionada para completar as 12 tribos, Juízes capítulo 6, considerando que Dan fora excluída, assim como Judas Iscariotes, que foi infiel e teve de ser substituído no grupo dos 12 por causa de sua avareza e idolatria, Juízes 18:30. Uma antiga tradição judaica prevê que o último anticristo virá da tribo de Dan. E a enorme multidão de cristãos. Em seguida olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira. Nota de rodapé 6. As pessoas que fazem parte do povo de Deus na terra se reunirão no grande palácio celestial, diante do trono do Cordeiro. Essa multidão incontável é composta de todos os salvos de todas as partes da terra. Essa visão pode referir-se aos mesmos 144.000, se considerarmos esse número como um símbolo da vasta multidão dos eleitos, que, após a grande tribulação dos últimos tempos, versículo 14,
celebram e louvam ao Senhor por tão grande salvação e pela magnífica vitória sobre as perseguições, provações, tentações e a própria morte. Versículo 16 e versículo 17. A Igreja de Cristo é apresentada em Apocalipse e ao longo de todo o Novo Testamento como verdadeiro Israel de Deus, o povo do Senhor, judeus e não judeus. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Sendo assim, é possível compreender que as duas multidões que aparecem neste capítulo se referem a uma só inumerável multidão, vista em dois momentos diferentes. Antes, Apocalipse 7, do versículo 3 ao 8, e depois da última tribulação, Lucas capítulo 21, versículo 16 e versículo 18. As folhas de palmeiras sendo agitadas e as vestiduras brancas são fortes símbolos da vitória perpétua. Levíticos 23, 40. João capítulo 12, versículo 13. E proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Nota de rodapé 7. A salvação, no original hebraico, tem o duplo sentido de cura e livramento. É propriedade exclusiva de Deus que Ele, graciosa e soberanamente, oferece a todos que a recebem. Gênesis 49, versículo 18, Jonas 2,9, João 1, versículo 12. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando: Amém! Louvor e glória, sabedoria, ação de graça sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Nota de rodapé 8. A sequência de 7 atributos enfatiza o louvor completo e perfeito. Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Então um dos anciãos me indagou: quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: ó, meu Senhor, tu o sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Nota de rodapé 9. A expressão grande tribulação, Daniel capítulo 12, versículo 1, Mateus 24, 21, Marcos 13, 19, aponta para os terríveis constrangimentos éticos, morais e toda espécie de hostilidades que o anticristo e seus comandados deflagrarão contra os judeus e cristãos fiéis, pouco antes do glorioso retorno de Cristo. Todavia, é importante observar que uma crescente perseguição aos crentes vem ocorrendo, em alternância de intensidade e método, desde os tempos de João. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Nota de rodapé 10. Outro detalhe significativo a ser considerado está ligado ao termo original grego, templo, que, nas 16 vezes em que aparece neste livro, significa o santuário interior e não um recinto maior. Ou seja, o lugar santo onde habita o Espírito de Deus, o qual simboliza o antigo tabernáculo onde resplandecia a presença do Senhor no deserto. Levíticos 26, do versículo 11 até o versículo 13. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço. Nota de rodapé 11.
Aqui estão em foco aqueles que sofreram os graves momentos de provação e tribulação provocados pelo anticristo. Isaías capítulo 49, versículo 10. Mas não abdicaram de sua fé sincera no Senhor. Purificaram-se diariamente no sangue do Cordeiro e souberam honrar seus corpos como a própria habitação do Espírito Santo. Agora chegaram às suas moradas no reino de Deus, conforme a promessa de Cristo, e estão perante seu trono para adorá-lo eternamente. João 14, do versículo 1 ao 6. O vocábulo original grego, latreo, comunica um tipo de serviço espiritual, trabalho que realmente agrada a Deus. Versículo 15 deste capítulo, Romanos 1, 9, Atos 26, 7, Hebreus 12, versículo 28. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nota JP 12. Salmo 23, versículo 1, versículo 2. Ezequiel 34, versículo 23. Isaías capítulo 25, versículo 8. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 8 do livro de Apocalipse. Espero que esse tenha sido um momento proveitoso e agradável. Deus abençoe você e sua família. Tenham todos um maravilhoso, alegre, grato e confortante dia na presença do Senhor, que um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém. Feito lipas, só lhe deu glória. Amém.